E aí, Brasil? Tô gravando um vídeo sobre os aspectos da história da arte, da educação das artes no Brasil, como material de apoio aí pra galera estudar pra prova, quem tá se pelando aí por causa da parte histórica. Não é tão difícil assim. E aí a gente já pega lá no finalzinho um pouquinho das leis e tal. A gente vai começar lá pela missão francesa, né? Que foi quando Dom João VI trouxe uma galera de artista pra cá, porque com a queda do Napoleão e tal, a coisa começou a ficar preta lá na Europa. Dom João era procurado pela polícia e tal, ele era meio que um criminoso, veio com a corte portuguesa pra cá e fundou em 1816 a Academia Imperial de Belas Artes lá no Rio de Janeiro. Depois da proclamação da República, a escola começou, a academia, né, virou uma escola de belas artes. E aí, em 1931, ela foi absorvida pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e foi extinta, né? Não era mais uma escola à parte como uma escola técnica, que a gente pode chamar hoje em dia. Ela era uma escola junto com uma graduação, né? A partir daqui, do século XX, eu vou começar a usar um texto muito massa que eu achei na net, que é da Sheila Graziella Costa e da Ângela Maria de Barros Lara, da UEM, Ângela Amaro, desculpa, e onde elas falam sobre a legislação brasileira para o ensino de artes e música da década de 20 a 1996. É um texto bem legal porque conta toda a história, é super fácil de ler, fala de uma maneira bem didática, assim. Então, lá no início do século XX, a arte passou a não ser vista mais como uma disciplina extracurricular, digamos assim, e começou a ser incorporada dentro da escola, como uma atividade escolar. Porém, ainda não como uma disciplina. Ela não era assim, dentro não tinha lá português, história, matemática, não tinha artes. Tinha artes como uma parada extracurricular, assim. E aí, na semana de 22, que foi quando rolou o boom, assim, das artes e tal, no Brasil, né? Que se começou a olhar um pouquinho mais para as artes de forma educacional. Com a Anitta Malfatti falando que precisava ser valorizada lá a arte infantil, que a arte deveria ser espontânea, a criação é espontânea. E com isso começaram a olhar um pouco melhor para a arte brasileira, para a arte da criança. Vale lembrar que nessa época, por exemplo, foi tentado fazer uma exposição de artes com as artes das crianças daqui do Brasil, isso acho que lá no Louvre ou em Londres, sei lá, no Museu da Europa, e não foi aceito porque lá já se tinha a concepção de que a criança tem que fazer a arte pela sua espontaneidade e tal. E aqui ainda, como a técnica ainda falava muito, ainda tinha muito essa coisa da cópia, da reprodução e tal, então essa exposição acabou não sendo aceita por ter sido feita de forma metódica com as crianças, onde não se valorizava a expressão das crianças, e sim
a cópia que elas fizeram de artistas famosos e tal, sobretudo artistas europeus, que era o que estava no auge na época, né? Estavam sendo trazidos para cá, já se tinha um pouco mais de visibilidade das obras dessas pessoas. E também, meu querido Mário de Andrade falava já em conquistar e divulgar a cultura brasileira pelo mundo, fazendo um caminho inverso do que eles fizeram, do que o pessoal da Semana de 22, lá, todos os artistas, né, fizeram lá, que foi trazer a Europa, a arte europeia para cá, a arte moderna europeia, lógico, para cá. A intenção do Mário de Andrade era devolver, né, e incentivar e mostrar a cultura brasileira, a arte brasileira. Essa semana, esse movimento ganhou o nome de antropofágico, que que eles tinham, né, essa ligação com a arte, né, onde eles diziam que eles comiam, ingeriam, digeriam a arte europeia, misturavam com o nosso feijão, assim, comiam caviar junto com feijão com arroz e regurgitavam uma arte que fosse influenciada lá, lógico, porque eles viveram lá, mas com os nossos tracinhos tupiniquins. Depois da Segunda Guerra Mundial, começaram a surgir pessoas que estavam pensando a arte não só a arte prática, a arte de fazer, a arte de estar no museu, de estar no teatro, mas sim a arte como uma área de conhecimento, como uma ciência. E aí a gente pode citar lá o Dewey, que vai falar da arte como experiência, que esse livro é bem legal, que vai trazer para discussão que a arte ela não é que a arte também é válida como experiência, assim como que você ia ao museu ou que você produzia arte, que você pensar em arte, isso é experiência, isso provoca experiência e isso te traz novas experiências. Ou seja, isso soma e isso está embutido no ser que você se coloca lá no mundo mesmo, assim, ele não coloca tanto na questão educacional escolar, mas sim a coisa para a vida, né? É claro que a gente usa isso na função da educação, porque faz muito sentido educar, ser um professor de artes que vai educar com arte para o conhecimento geral e para construir novas experiências e tal, e que é interessante que os alunos tragam as experiências que eles vivem, né? Lowenfeld com desenvolvimento expressivo e o Reed com a educação pela arte. E aí já se vê construindo, isso é lá, sei lá, 40 e poucos, né? Já se vê construindo um pensamento de que a arte ela deve efetivamente estar na escola, que ela tem uma função importante dentro da educação e que ela não é simplesmente o recreativo ou estético, bonito, enfim, né? Ela tem função cognitiva também, para além de estético. A escola nova ela tem ênfase no desenvolvimento do intelecto e na capacidade de julgamento, em preferência a memorização. A escola nova eu acho assim, que era uma boa ideia que não deu certo. Não sei porquê. Mas porque ela vem com esse intuito
gerar seres pensantes e críticos, só que ela vem, na real, e que é do ensino tradicional que a gente tem até hoje, que é a memorização, o decorar, tanto que para essa prova estamos tendo que decorar números de leis para poder passar de ano, né? Que é uma preocupação que a gente tem até hoje e a gente não tem, e ainda não tem muito estímulo isso na graduação, né? Não tem tanto estímulo do senso crítico e tal, né? Apesar de que a gente trabalha na FAP isso em várias disciplinas. Na escola nova a figura central é o aluno, então basicamente tudo partiria da experiência dele, na teoria. E se fala muito no deixar fazer, na liberdade expressiva, no fruir e tal. No campo das artes mesmo, né? Nessa época, rolou, que é 1932, rolou o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que foi feito pelo Anísio Teixeira, que a gente já conhece um pouco, e com o Fernando Azevedo, que também era educador, lá na Bahia. E o principal mote desse manifesto era a defesa pelo ensino público, gratuito, de qualidade, laico e obrigatório. E dentro desse manifesto tem uma passagem que fala sobre o ensino das artes e o quanto ele é importante para a construção crítica e criativa do ser. Aí, em 1948, a gente tem um movimento que é super importante, que é o movimento do Augusto Rodrigues, que é lá das escolinhas de artes do Brasil. Escolinhas não no sentido pejorativo, escolinhas no sentido fofinho, escolinha. E aí se fala se volta a falar, na verdade, que a Anitta Malfatti já estava falando lá 20 anos atrás. Augusto Rodrigues vem falar de novo que é importante recuperar e valorizar a arte infantil e as concepções de liberdade criadora, arte baseada na expressão, na vontade, no âmago do ser. Na década de 60 começaram as discussões do valor da arte como área de conhecimento, como ciência e tal. Em contraponto disso, se tinha a pedagogia tecnicista, que era a que mais estava no seu auge, assim, nessa época, acho que um pouco também devido à ditadura militar, que teve seu golpe efetivado lá em 1964, que exigia que o professor fosse um especialista, tinha muito foco na produtividade, né, na produção em massa e tal, e o aluno era visto como um depósito de conhecimento e que ele era como se fosse uma folha em branco, onde ia para a escola simplesmente aprender um ofício, e esse ofício que ele ia fazer pro resto da vida dele, né? Então, o espaço para as artes ele ficou restrito meio que no currículo das escolas particulares, e as escolas públicas quase não desenvolviam mais trabalho com artes. E aí nessa época também surgiu o Departamento de Artes e Artesanato, que era também nessa visão mais técnica, né, da arte, de ela se tornar um ofício mesmo, né, de você ter pintores, dançarinos, atores e tal, mas que claro que fossem totalmente privados da sua liberdade de expressão devido ao regime político que a gente
estava na época, mas eram lugares onde eles poderiam aprender esses ofícios de fato, né? Aprender a pintar com técnica, aprender a dançar com técnica e tal. Bom, na década de 70 é um momento muito importante para a educação, para o ensino das artes, porque apesar do Brasil se encontrar em plena ditadura militar, no seu auge, foi bem nessa época, lá em 1971, né, que a gente tem a reforma educacional no Brasil, que é expressa lá pela Lei 5.692/71. E a partir dessa lei é incluída obrigatoriamente a disciplina de educação artística junto com moral e cívica, educação física e programa de saúde e tal. Mas aí isso gerou um impasse dentre os professores, porque até então a arte era um pouco mais jogada, assim. Ela estava dentro de algumas escolas, não todas, né, porque ela não era um ensino 100% obrigatório, ele era facultativo, né. Nessa lei também de 1971 foi implementado o ensino religioso como facultativo também. E aí os professores começaram a se questionar com essa obrigatoriedade como é que eles iam fazer para dar conta da disciplina, né? Já que isso tem que estar na escola. Então começaram a surgir cursos rápidos de capacitação de professores para as áreas de artes. E aí também tinha na época os alunos, que já eram um pouco mais velhos, né? Que já queriam se graduar em artes, se especializar, né? Então foram aí que surgiram, que foram implementados os cursos de graduação em artes com polivalência de linguagens. Então eram cursos de educação artística, não se tinha o curso de dança, de artes visuais, parará, né? Isso já estava lá meio que colocado nas escolas técnicas, digamos assim, que não eram chamadas técnicas e que a pessoa não saía com certificado de técnico em artes cênicas, técnico em dança, enfim, né? Ele fazia como as academias hoje em dia, né? Mas aí, né, com a implementação da primeira LDB, da primeira Lei de Diretrizes e Bases, surge a necessidade de formar professores e de dar espaço para as pessoas que queriam se capacitar e se formar nesse sentido das artes. O artigo que está que educação artística é previsto como obrigatória, como disciplina obrigatória, é o artigo 7. Isso é só questão de curiosidade, se perguntarem um dia, é bom saber. Continuando lá na década de 70, em 1977, a Lúcia Valentim, pelo MEC, ela lança o Programa de Desenvolvimento da Arte Educação, que prevê, basicamente, a valorização do artista e artesão e o encontro entre o artesão e o aluno. Como é que isso se deu? No Brasil, além da preocupação que os professores tiveram e que o governo teve com a capacitação desses professores, também se teve muito olhar para o artista, para o artesão e tal, local. E aí, esse programa de desenvolvimento da arte e educação, ele queria promover de uma forma
a unir mesmo, assim, a escola e o que já tá sendo artista, assim, e tal. Que já tá como arte, já tá colocado como arte. E aí que a escola pudesse olhar e tal para esse lado e que essa pessoa pudesse também estar dentro da escola, como uma troca de culturas, digamos assim. Sei lá. Na década de 80 é a década chave para os arte-educadores e para os professores e para os pensadores em arte-educação. É a época que vem Ana May Barbosa e sistematiza tudo e fala, cara, é isso aqui. Então começam as mobilizações pró-arte-educação, né? Nessa época começam a surgir lá os congressos, porque assim, até o final da década de 70, ainda estava nesse impasse, assim, de como é que a gente vai dar aula numa parada que a gente não sabe dar aula. A gente tem que abranger várias linguagens, a arte é extremamente multidisciplinar, mesmo sendo uma disciplina só, e como é que a gente vai fazer essa interface, sei lá, se eu sou formada em letras, né? Não tenho como, não tenho base para fazer isso. E aí o pessoal que estava lidando com arte educação e que estava pensando já arte educação, eles começaram a fazer os seminários e até na primeira semana de arte e ensino lá na USP teve 3.000 professores e tal. Então é sinal de que tinha muita gente interessada em preparar para arte e ensinar arte. Em 1982 surge a Associação de Arte Educadores de São Paulo, a Associação do Norte de Arte Educadores, ANARTE, a Associação Gaúcha dos Arte Educadores, a GARS, e a do Distrito Federal também, a ZAE. Em 1987 surge a Federação dos Arte Educadores, que é a FAEB, e em todo esse momento, em todas essas associações, em todos esses encontros, e aí foi rolando vários congressos também de arte educador e sobre o pensar educação em arte e tal. A maior demanda, a maior reivindicação era sobre a qualificação nas áreas das artes, para que a arte realmente se tornasse uma área de conhecimento, uma área de ciência, e não tivesse ainda aquele peso mole que era até então, né, de simplesmente estar lá tendo aula de educação artística, pintando os tempos. Na década de 90 começam a se concretizar algumas demandas das confederações de artes e tal, e dos encontros lá que o pessoal estava fazendo, dos professores e das brigas, né? Até aí, até 1996, a gente não pode deixar de olhar para o fato de que rolou muita manifestação, rolou muita discussão e tal, rolou muito encontro, que as coisas não aconteceram simplesmente do nada. A LDB de 1996, ela surge num primeiro momento meio que ignorando as artes. Ela surge como uma redefinição lá da LDB de 1971, só que ainda sem um olhar para as artes. É tipo aquela coisa assim, é obrigatório, tá? Se virem. E a reivindicação dos professores, dos arte-educadores da classe, né, era que isso fosse melhor olhado e que isso fosse e que as linguagens
fossem diversificadas, que existisse diferença entre o método de se ensinar música e o método de se ensinar dança, que a coisa não podia vir num combo só e que não se aprendia as coisas num combo só, que eu não fazia um curso de 2 anos, que era o preparatório que foi o primeiro preparatório para o ensino das artes que existiu, né? Onde você ficava 2 anos fazendo um curso de capacitação, sair de lá preparado para dar aula de artes. Então, até chegar na versão final da LDB, foram 8 anos de briga, principalmente com as confederações, com a Federação de Artes, né, a FAEB, e com os núcleos e as associações, né, de arte educadores, porque o pessoal batia muito o pé que não estava bom, que precisava ter a diversificação de linguagens e tal. E aí, então, surgem os PCNs, que é uma medida geral para a educação geral, né, da LDB, que são cadernos bem bacanas que vão falar sobre metodologias e formas de se ensinar várias áreas de conhecimento. Entre elas tem um dos cadernos do PCN que é específico de artes, e nesse PCN ele já trata as artes como diferentes formas de linguagem, como uma disciplina de multilinguagem, e que foi uma vitória para praticamente 20 anos de mobilização, né, dos professores e tal. Então, só para fechar, na real, fazendo um apanhadão, assim, geral, resumão, de momentos e nomes importantes, a gente vai ter lá na missão francesa, importantíssimo, Dom João VI, Le Breton, Debré, como principais artistas que vieram da França, que se apaixonaram pelo Brasil e ficaram aqui. Nessa mesma época, a Academia Imperial de Belas Artes, que se torna Escola de Belas Artes, e depois acaba e vai para a UFRJ. Aí lá na semana de 22 a gente tem como principais nomes Anita Malfatti, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade e mais uma galerinha que também acho que para essa prova não são tão pertinentes. Eu tô sem nariz. Pós-Segunda Guerra, a gente vai ter John Dewey, Lowenfeld e Reed falando sobre a arte como área de conhecimento. Lá na Escola Nova, a gente tem Anísio Teixeira, na Bahia, inovando, manifestando, ficando muito louco, junto com o Fernando Azevedo. No movimento das escolinhas do Brasil, escolinhas de artes do Brasil, 1948, a gente tem lá o Augusto Rodrigues. Década de 70, LDB 5692/71, não esqueçam, esses números são muito importantes. 77 tem aparece lá o nome da Lúcia Valentim, na dirigência do Programa de Desenvolvimento da Arte Educação. Na década de 80 a gente tem, né, os movimentos pró-arte educação, tem todos os núcleos e associações sendo criados, e finalmente Ana May Barbosa revolucionando de novo. Década de 90, LDB, qual que é o número da LDB mesmo, que eu não lembro? Deixa eu ver aqui. LDB
96 969496. É isso, Brasil? Nove três 9496. Tá, fechou. Década de 90, LDB 939496. E os PCNs também, que são momentos super importantes. Beijos, arrasem. Mua.